Olá, amém, boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai estar vendo a nossa aula. Vamos estar iniciando a nossa aula 8, né? Do nosso Instituto Crescer. Para você que está nos acompanhando aí, que bênção, né? Que bênção estar com você, podendo estar aprendendo da palavra, podemos estar tirando esse momento para estarmos estudando um pouquinho, né, da Bíblia mesmo, da Bíblia Sagrada, aquele momento nosso da semana da hora do estudo bíblico. Amém? Creio que você vai estar entrando aí. Essa semana, conforme a gente avisou na igreja, a aula foi gravada, né, ela está sendo gravada, até porque amanhã nós teremos reunião com toda a liderança, mas o material ele vai estar disponível para você estar assistindo durante a semana no cronograma normal das nossas aulas. Nós estamos na aula 8. Para você que adquiriu a apostila, né, que está acompanhando com a gente o material, é a página 53, aula 8. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você, né? Você já prepara o seu material. Pastor, eu não tenho apostila, não tem problema. Você vai pegar a sua Bíblia, seu caderno, um lápis, uma caneta para você anotar, para você tirar um momento agora, nos próximos 40, 50 minutos, para estar tirando o momento de você estudar propriamente a Bíblia, né? Na igreja nós nos reunimos como corpo para adorar, para cultuar, para ouvir a palavra, e agora nós vamos tirar um momento para estudar a palavra, né? Para a gente estudar um pouquinho daquilo que a Bíblia ela tem para as nossas vidas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você, né? Se você está aí na sua casa, no seu momento aí também de estudo, gostaria que você orasse, pedisse para que o Espírito Santo abra sua mente, o seu entendimento, para que ele possa ministrar na sua vida o conhecimento e a sabedoria do Senhor. Amém? Feche seus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amado Jesus, amado Espírito Santo, te agradecemos por esse momento, podermos estarmos estudando da tua palavra, temos liberdade para falar das coisas do reino dos céus. Abre nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente venha a ser ministrado por ti nessa aula, para que tu tenhas liberdade a estar falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Então, se você tem a sua apostila, se você não tem, você vai anotar aí. Nós vamos para a aula 8, né, do Instituto Crescer, nosso projeto de estudo bíblico. E que nós vamos falar hoje, pastora? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, suas diversas características, como ela foi escrita, qual o seu objetivo, e nós vamos falar hoje a importância da Bíblia para entendermos sobre os falsos ensinos. Queridos, os falsos ensinos foi uma das coisas assim que mais ardeu no nosso coração quando nós iniciamos esse projeto de fazer o estudo bíblico mesmo de forma online. Nós sempre tivemos o Instituto Crescer na igreja, muitos irmãos já se formaram, muitos irmãos faziam a aula conosco, e quando nós começamos essa parte de estudo bíblico era justamente para fortalecer a fé dos irmãos e a necessidade que o crente precisa ter de estudar a palavra, né? De estudar a Bíblia Sagrada, de conhecer. Se você tem a sua Bíblia aí, você vai abrir em 1 João 4:1, esse vai ser o nosso versículo-chave dessa aula. E lá em João fala assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que nós vamos falar hoje, especificamente na aula 8, é sobre os falsos ensinos e o que a Bíblia nos norteia, o que a Bíblia nos direciona, o que a Bíblia nos traz, a realidade do que a gente precisa se preparar para os falsos ensinos. A igreja atual ela deve ficar atenta aos falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos que se infiltram com ideias e conceitos que nada tem a ver com o que está na Bíblia, né? E que muitas vezes esses ensinos vêm para corroer a fé, vêm para enfraquecer a fé do crente, vêm para distorcer a fé, e quando ele vê, ele está
acreditando, crendo em coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, com aquilo que Deus deixou norteado na sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre a importância de entender o que são falsos ensinos, o que são falsos ensinamentos que nada tem a ver com princípios da palavra, amém? Se você tem aí, né, a sua Bíblia, você vai abrindo, você vai podendo ler as referências. O ideal é você ter um papel e uma caneta para você anotar os principais tópicos, anotar as referências bíblicas para que você possa depois ler, possa depois tirar suas dúvidas. A primeira coisa que você tem que entender é que as falsas doutrinas, o combate já vem de combater a falsas doutrinas, falsos ensinamentos, desde o começo da era cristã, desde o começo da igreja primitiva, lá com Paulo, quando Paulo começou a organizar as igrejas. Paulo, na maioria das igrejas do século I da era cristã, tanto na Ásia Menor quanto na Palestina, ele veio a fundar as igrejas, ele foi a pessoa que levou o evangelho até esses primeiros cristãos, e ele passa, na realidade, por uma dificuldade nessas igrejas iniciais, sobre a falsa doutrina que começa a se levantar, né, no meio da igreja. Paulo, ele começa a pregar, ele prega as igrejas, ele começa a pregar o evangelho de Jesus, e quando ele é preso, quando ele é aprisionado, se levantam falsos cristãos tentando introduzir heresias no meio da igreja. Então, Paulo começa nas suas cartas, né? O que são essas cartas paulinas, pastora? São as cartas escritas por Paulo, enviadas às igrejas em determinadas localidades, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse administrar, que ele pudesse orientar aquela igreja que foi fundada naquela localidade e que agora passava por uma luta de levantar pessoas que traziam ensinos que nada tinham a ver com o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Paulo ensinava. Então, as cartas de Paulo são as cartas do quê? A igreja de Corinto, a igreja de Éfesos, a igreja de Romanos. O que são isso? São cartas que Paulo escrevia para quê? A Colossos, a Tessalônias, a Filipos, para quê? Para que a igreja entendesse e conseguisse discernir o que eram falsos ensinamentos daquilo que Paulo havia ensinado, pregado, mostrado o caminho à igreja. E justamente essas cartas servem hoje de inspiração para nós, de orientação. Para quê? Porque é um assunto muito atual. Mesmo hoje, né, séculos e séculos depois, nós ainda enfrentamos esse dilema no meio da igreja, que são falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas heresias, né? O que é heresia, pastor? Heresia é tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não tem base bíblica, toda aquela pregação, toda aquela palavra que não tem base bíblica, ela foge da Bíblia, ela distorce o que a Bíblia diz. Então, desde os tempos de Paulo, a igreja ela tem enfrentado, vamos dizer assim, dificuldades na ordem doutrinária. O que quer dizer isso? Cristãos que se levantam, ou falsos cristãos, na realidade, ensinando coisas ou tentando introduzir coisas que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina, nada tem a ver com aquilo que a Bíblia nos orienta. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, né? Para combater essas falsas doutrinas, esses falsos profetas, Paulo ele teve duas frentes. A primeira foi Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo era um discípulo de Paulo, né? Foi um dos pastores que Paulo deixou sobre as igrejas, que levavam a mensagem de Paulo enquanto Paulo estava preso, aprisionado, em cárcere mesmo, né? Nas prisões. Então, Paulo ele instruía Timóteo e Timóteo ensinava a igreja. Então, Paulo ele incube, na realidade, ele dá autoridade a Timóteo para ir lá na igreja e começar a ensinar e a enfrentar esses falsos mestres, né? Com autoridade,
toda sorte de ensino para quê? Para que a igreja não fosse corrompida, para que os irmãos, os cristãos que estavam lá não tivessem, não se desviassem da verdadeira fé, aprendendo coisas erradas. Nós vamos até abrir lá 1 Timóteo 6, né, que eu botei ali, você anota aí no seu caderninho, anota aí para você também ler em casa, 1 Timóteo 6, 3, 9, o que está escrito, para você ter uma ideia do que Paulo estava ensinando. Olha só, olha o que estava escrito, ó. 1 Timóteo 6, 3 a 9. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus, e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja, cólera, conduz a difamação, acusação e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro e afastar-se deles. Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade e contentamento. Afinal, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo e nada podemos levar quando morremos. Portanto, devemos sentir-nos bens e satisfeitos com roupa e alimento, mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e muitos desejos tolos e nocivos que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, cuidado porque essas pessoas que estão introduzindo na igreja estão ensinando coisas distorcidas, estão ensinando o amor ao dinheiro, estão ensinando a prosperidade acima de qualquer coisa, e o que eles fazem? Eles entram em discussões. Normalmente, o falso mestre, o falso cristão, ele adora discutir, ele adora ficar se apegando a coisas pequenas, ele entra em discussões muitas vezes que não gera proveito algum, que não traz nenhum benefício à vida espiritual, que não acrescenta nada à fé, que pelo contrário, só traz discussões. Timóteo fala, olha, que na realidade não traz nada, só traz discussão acerca da palavra, traz cólera, inveja, difamação, suspeita, ou seja, não aumenta a fé de ninguém. Então, Paulo coloca em Timóteo o quê? Enfrentar esse mal, enfrentar essas coisas que têm se levantado e que permanecem hoje uma necessidade da igreja atual. Nós entendermos que existe sim falsos ensinos. Existe hoje, você abre na internet, muitas coisas que são pregadas, nem todas elas condizem com a palavra. A gama de informação é tão grande que nós devemos estar atentos, vigilantes, para não sermos enganados com doutrinas que não condizem com a verdadeira e princípio da palavra de Deus. A exortação de Paulo, no seu conteúdo, ele tinha uma preocupação grande com crentes frágeis na fé. O que é um crente frágil na fé, pastora? É um crente que não está alicerçado o suficiente. Tudo que falarem para ele, ele acredita. Olha o que está em Efésios 4,14. Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso. Ele diz, olha, 4,14, você tem a sua Bíblia, abra comigo. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse alguma coisa diferente ou habitualmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como verdade. Olha o que Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque tem crente que é o quê? Como um menino, como uma criança, uma hora acredita numa coisa, uma hora acredita no outro, uma hora acha que é assim, uma hora acha que é assado. E são crentes o quê? Inconstantes. São crentes que não estão fortalecidos na fé. Nós devemos cuidar para que nós não sejamos esse tipo de crente, esse tipo de cristão, né? Levados, alguém fala uma coisa, eu acredito, alguém ensina diferente, eu acredito, eu preciso estar alicerçado na palavra. Por isso a necessidade de você começar a estudar a sua Bíblia, de você abrir a sua Bíblia e ler, entender, pesquisar, mas pesquisar em fontes
que tenham base com aquilo que está sendo falado. Nós estamos fazendo esse estudo para quê, pastora? Para a gente entender a prioridade da nossa vida deve ser a palavra de Deus e a busca por seu entendimento, para que nada nos tire do caminho, para que nada que seja pregado fora possa nos desviar da nossa fé. Porque Paulo está dizendo ali, olha, não podemos ser como criança, que uma hora acredita, uma hora não acredita, uma hora está aqui, uma hora está ali. Por quê? Porque isso corrói a nossa fé, desmancha a nossa fé, enfraquece a nossa fé. Nós precisamos entender a verdade do Evangelho, a verdade pregada por Jesus, aquilo que Jesus queria desde o começo da sua igreja, né? Então, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso abrir a minha Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso tirar dúvida com os pastores, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso estar alicerçado, eu não posso ser um crente frágil, um menino na fé, que uma hora acredita, uma hora não acredita. Acabamos de ler ali em Efésios, que muda constantemente de ideia sobre as coisas, é inconstante, é agitado, tem muita crendice, acredita em coisas que não têm base bíblica, não se preocupa em ler a sua palavra. Você deve ser aquele crente que tem percepção de abrir a sua Bíblia, ler o que está escrito, ler o que Jesus ensinou, ler as coisas da maneira correta, né? Muitas vezes essas pessoas que são levadas por vento de ensino, de qualquer coisa, pega só um pedaço da Bíblia, não leu todo, não se preocupa em estudar, não se preocupa em conhecer a Bíblia no completo, não se preocupa em saber como foi. Por isso, essa necessidade de nós termos esse estudo. Nós não podemos ser crentes frágeis, né? Crentes que acreditam em qualquer coisa de doutrina. Se ouve alguém falar, às vezes nem sabe o que essa pessoa é, da onde que vem, quem que é, mas ele falou lá, deve ser verdade. E acaba o quê? Desviando, corrompendo a sua fé, fazendo com que a sua fé esmoreça. Então, cuidado. É isso que Paulo está falando, olha, cuidado com a sua fé. O que são os falsos ensinos? São as interpretações muitas vezes isoladas das escrituras que induzem os crentes imaturos e mal formados espiritualmente ao fanatismo e discrepância doutrinária. O que quer dizer isso, pastora? Falso ensino é tudo aquilo que não condiz com o que está na Bíblia. Tem pessoas que pegam um trecho da Bíblia e em cima daquilo ali, ele bate como uma verdade absoluta e ele não pega o contexto inteiro, ele não vê o que Deus estava falando naquele momento da escritura, ele não vê o que Jesus estava ensinando naquele momento. E muitas vezes essas pessoas induzem outros que são imaturos, que não estão buscando espiritualmente, que não buscam ler da palavra, induzem eles ao erro, induzem a perdição, induzem a fazer as coisas erradas. Muitas vezes os falsos ensinos, eles influenciam até no fanatismo. O que é fanatismo, pastora? O fanatismo, ele tem a ver com a religiosidade, tem a ver com que eu colocar regra acima das coisas de Deus. Porque se eu usar um brinco, eu não serei salvo, mas eu não consigo perdoar alguém da minha família, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, e eu coloco uma questão material em cima de uma coisa espiritual, né? O perdão, ele é mais importante, querido. O perdão, ele é mais importante que qualquer coisa. E às vezes a pessoa tá lá, não perdoa, não libera perdão, não pede perdão. Então, o que é isso? É falso ensino, ensina as coisas de forma distorcida, né? Induz ao crente muitas vezes a entender a palavra da forma que lhe agrada, da forma que lhe é benefício. Enquanto o evangelho, ele prega que nós devemos morrer para nós mesmos para seguir a Jesus. Tudo que traz desconforto eu não quero, tudo que traz uma coisa que eu tenha que abrir mão eu não quero. O que é isso? É um falso ensino, é uma falsa fé, né? Porque Jesus diz, ele diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga.
Então, na realidade, o evangelho ele é mudança de comportamento, ele é mudança de vida, ele requer de mim abrir mão de algumas coisas, aquilo que muitas vezes o meu eu não quer. Mas isso é o evangelho de Jesus. Então, muitos crentes imaturos têm sido levados para caminhos errados, por quê? Porque não têm se preparado espiritualmente e têm ouvido doutrinas discrepantes daquilo que Cristo pregou, daquilo que Paulo deixou registrado. Paulo ele já advertia na igreja primitiva, a primeira igreja, sobre os falsos ensinos. Ele já deixava claro para a igreja que essa era uma questão que nós iríamos enfrentar, eles enfrentaram e nós continuaríamos a enfrentar até os dias de hoje, que é o que? O ensino distorcido, aquela pessoa que levanta a palavra só para o seu eu. Ó, 1 Coríntios 11:19, que você vai anotar aí. O que Paulo dizia? Olha, vamos ler o 18 para você poder entender. Tenho ouvido a discussão que ocorre durante a reunião de vocês e divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso, mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo sobre os falsos ensinos que causam discussões, que causam divisões no meio da igreja, né? Que em vez de trazer paz, em vez de trazer frutos para o reino espiritual, ele desvia pessoas. Eu já vi crente que vai levar discussões que, em vez de acrescentar ao reino de Deus, ele causa desconforto, ele causa, na realidade, um desviar da palavra, do foco que é Jesus, né? Ele se apega em coisas que Jesus nunca pediu para a gente fazer e acaba que desviando sobre a salvação, desviando sobre aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa de transformação de mente, de caráter, né? Então nós temos que cuidar, né, sobre as coisas que muitas vezes são trazidas como falsos ensinos e que frutos que elas geram. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5:20. Ora, as obras da natureza humana são produzidas e geram o seguinte resultado: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si, queixas, críticas, dissensões, facções. O que quer dizer isso? Que quando um falso ensino, em vez de gerar obras de paz, de amor, de alegria, de frutos de salvação, transformação de vida, ela começa a gerar ódio, né, discórdia, briga, né, inveja, queixa, crítica, divisão, dissensão. Ela é uma obra de natureza humana, ela é uma obra de falso ensino, ela não vem trazer, agregar nada ao mundo espiritual, pelo contrário, ela vem trazer, eu já vi pessoas que começam a discutir e ele traz peso, né, traz acusação, porque é isso, porque é aquilo, porque você faz errado, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. E o que acontece? Em vez de agregar ao reino espiritual, ele divide. Ele tira muitas vezes pessoas até do caminho do Senhor, tira muitas vezes até do caminho da salvação, por uma discussão tola, por uma discussão que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Então cuide da parte dos falsos ensinos, né? Pedro, ele já deixava isso para a igreja, Paulo advertia a igreja para que a gente sempre ande guiado pelo Espírito e embasado na palavra daquilo que Jesus, o Jesus sempre vai ser o nosso maior exemplo. Então sempre, tudo nós vamos tomar ele como exemplo para as nossas vidas, como exemplo a ser seguido, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Eu estava dizendo, olha, se Jesus, que era o Filho de Deus sobre a terra, se retirava para fazer oração, para orar, quem somos nós para dizer que nós não precisamos orar? Se Jesus, que foi Jesus, jejuou, quem somos nós para dizer que não precisamos de jejum? Então,
falsos ensinos começam com coisas pequenas, muitas vezes com coisas que estão claramente escritas na Bíblia, que são preceitos para nós cristãos. A pessoa diz assim, pastor, eu não preciso ir na igreja, mas Jesus, a Bíblia diz que ele tinha o hábito de ir ao templo. Jesus, sendo filho de Deus, que pregava, ele ia ao templo, ele ia junto ao templo para estudar lá a palavra, para ir lá. Ele diz a Pedro, Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Né? E nós vamos às cartas de Paulo escritas às igrejas, nós vamos em Apocalipse, onde a Bíblia diz que o Espírito manda João escrever as cartas às igrejas. Então, o que são os falsos ensinos? São coisas que pegam da palavra para distorcer, para tentar tirar a sua direção, o seu foco. Não tire o foco, querido, daquilo que é importante. Não tire o foco daquilo que é bênção para a sua vida, que é, na realidade, o objetivo da caminhada cristã. E tudo que vem da carne, tudo que vem de falso ensino, ele causa discussão, ele causa falta de paz, ele causa solidão, ele causa isso que nós acabamos de ler em Gálatas 5:20, discussões, né? Ele causa facções, discussões, e são que são coisas que não vêm para agregar, mas elas vêm para dividir, vêm para, na realidade, muitas vezes até abater a parte espiritual do crente. E como a gente deve fazer, pastora, para se manter fiel à fé apostólica? O que é a fé apostólica? A fé apostólica é aquela fé ensinada lá no tempo, na realidade, dos apóstolos, né? É a primeira fé, vamos dizer assim. É aquela fé não fingida, né? Que nós estudamos, é aquela fé da igreja primitiva, né? Aquela fé pura. Se você for ler em Atos, é muito interessante porque você vê o começo da igreja e a Bíblia diz que eles cresciam, eles dividiam, eles não eram iguais em todas as coisas, mas eles cresciam em fé, em milagre, em poder, em batismo no Espírito Santo, porque eles se mantinham fiel à fé dos apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, né? Aquele evangelho puro. E quais seriam os segredos, né, para que a gente possa se manter fiel àquela fé lá do começo, né? Aquela fé lá do começo, lá de Jesus, dos primeiros apóstolos da igreja primitiva. Nós precisamos primeiro entender que existem algumas armas espirituais e alguns ensinos que nós precisamos tomar para a nossa vida como ensinos primordiais, né, para conduzir, para bater contra esses falsos ensinos. O primeiro que nós devemos entender é que o fim sempre da fé é o amor. Romanos 13:10, né, ele diz assim, deixa eu abrir aqui com você, Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências da lei. Olha o que quer dizer. Antes de Jesus, o povo vivia embaixo da lei, regras estabelecidas de como deveriam agir, de como pedir perdão pelos seus pecados, de como deveria ser feito o sacrifício para que o pecado fosse perdoado. Eu já expliquei isso em outras aulas do Crescer. Tem pessoas que acham que eram só 10 mandamentos, mas não. A lei ela era composta de inúmeras regras, regras para tudo. E a Bíblia ela é muito clara que ela disse, olha, Deus olhou para a terra e ninguém era capaz de cumprir essas regras. Ninguém era capaz de cumprir essa lei. Então, Deus ele manda o quê? O seu Filho unigênito, Jesus, para que ele fosse o primeiro e o último, o santo, aquele que não tinha pecado, para que ele se entregasse por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Né? Nós não éramos dignos, nós não somos dignos, nós passamos a ter acesso a Deus através do sacrifício de Jesus. Nesses dias eu ouvi uma frase e é verdade, a salvação ela é de graça, mas ela não custou, ela custou muito, ela não foi de graça. Hoje ela me dá acesso pela graça, mas ela não foi de graça. Jesus pagou um alto preço pela minha salvação. Ele pagou com a sua vida, ele pagou com o seu sofrimento, com o seu sangue. Então, a lei era uma coisa que ninguém conseguia cumprir.
Por mais bonzinho que a pessoa se parecesse, ela não conseguia cumprir a plenitude da lei. Então nós vivemos hoje através do sacrifício de Jesus no tempo da graça, no tempo onde Deus, com a sua infinita misericórdia, mandou Jesus e ele nos resgatou, ele pagou a nossa dívida. O pecado era nosso, a culpa era nossa e ele foi lá e se entregou em nosso lugar. E o que está escrito ali em Romanos é que o amor, quando eu entendo o amor de forma completa, ele é a razão que satisfaz todas as exigências da lei. Ou seja, quando eu amo o meu próximo, como Jesus disse, assim como eu me amo, ou assim como Deus amou ele, porque Jesus ele vai além depois, ensinando os seus discípulos a não amar simplesmente como a mim mesmo, mas amar o outro como Deus amou o outro. Então, eu vou num patamar além, eu não vou amar apenas como eu me amo, eu vou amar como Deus ama aquela pessoa. E quando eu consigo viver esse amor verdadeiro, ele se manifesta com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. O que quer dizer isso? Que quando, para mim me manter fiel, né, aquilo que foi ensinado na igreja primitiva, aquilo que Cristo ensinou, a primeira coisa que vai ser a minha arma espiritual, que vai ser o meu balizador, eu tenho amor, o meu coração transborda amor, eu tenho na realidade um amor verdadeiro, um amor pelo próximo verdadeiro, eu amo na realidade o meu próximo como Cristo amou, eu olho para o meu próximo e eu vejo a necessidade dele de salvação, de ter Deus, daquilo que Deus pode fazer. Porque, queridos, amor não é simplesmente, eu amo ele, né? Dou um alimento, como nós fazemos na igreja. Aquilo de amor, isso é muito importante, né? Eu dou o suporte para ele, mas o amor de Cristo, ele vai além, ele vai o amor que na realidade fala de eternidade, fala de salvação. A Bíblia diz que Jesus, em determinado momento, ele olha para as multidões e ele se compadece, porque ele diz, olha, elas são como ovelha sem pastor. Ele não está falando que elas são pessoas que tinham necessidade de alimento, que são pessoas pobres, pessoas que estavam passando por uma necessidade. Ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre um amor que entende que o mais importante, acima de tudo, é a sua salvação, é aonde você vai passar a sua eternidade. Então, um dos segredos da arma espiritual para combater um falso ensino o maior de tudo tem sido o amor, ou o que tem se pregado nesse ensino gera contenda, discussão, gera um individualismo, né? Porque tem coisas que são claramente falsos ensinos porque ela prega o individualismo, ela prega o meu primeiro, ela prega primeiro as minhas coisas, sendo que a Bíblia ela diz que primeiro é o reino de Deus e depois as minhas coisas. Olha, a Bíblia diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e depois as demais coisas não serão acrescentadas. Ou seja, o fim é o amor, mas o amor às pessoas, o amor ao reino de Deus, o amor ao reino das coisas de Deus. Será que esse tem sido o meu balizador? Será que as coisas de Deus têm vindo em primeiro lugar? Será que eu não estou corrompida por um falso ensino, achando que primeiro é o meu reino, as minhas coisas, o meu conforto, enquanto a Bíblia prega o contrário? Então, a primeira coisa da minha arma espiritual é o que tem sido o amor, o que tem sido o amor da minha vida, do meu coração. Segundo, um coração puro. O que é um coração puro? Né? O coração ali na Bíblia, ele vem trazer na realidade a ideia da parte espiritual, da minha parte interior. Né? Um coração puro indica uma obra santificadora do Espírito Santo. O que é isso? É quando eu entendo que uma das armas espirituais para mim combater o falso ensino é eu permitir ser quebrantada pelo Espírito Santo, ser transformada pelo Espírito Santo, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que permite ser corrigida, né? Isso é uma dificuldade que as pessoas têm nos nossos dias, ser corrigida, eu abrir mão do meu ego, né? Eu permitir ser tratada, tanto o meu espiritual quanto o meu moral,
né? Muitas vezes o falso ensino, o falso mestre, ele fala de uma aparência externa, né? Onde as coisas externamente foram modificadas, onde eu mudo o meu cabelo, onde eu mudo o meu jeito de vestir, onde eu mudo toda a minha aparência externa. Mas Paulo ele está falando da pureza de coração, onde eu mudo o meu interior, onde eu mudo quem eu sou por dentro, onde eu permito ser ensinada, transformada, corrigida, né? Há líderes muitas vezes dentro da igreja, há pessoas dentro da igreja, cristãos que estão seguindo a Jesus, mas elas ainda não entenderam que a obra do Espírito Santo ela envolve tratamento, ela envolve correção, ela envolve mudança de comportamento. Então, uma das armas espirituais contra falso ensino para me manter fiel à fé é um coração puro, é um coração que permite ser santificado e transformado pelo Espírito Santo. Não é a minha aparência só externa, não, né? Ah, porque eu preciso estar assim, assado, fora, para que as pessoas vejam que agora eu sou uma pessoa diferente. Não, não. O que Deus está falando é o seguinte: para que eu realmente seja uma pessoa correta e certa, eu tenho que mudar o meu interior, eu tenho que permitir que o Espírito Santo mude o meu interior, mude a minha maneira, muitas vezes, de tratar as pessoas, de tratar a minha família, que Deus possa tratar a minha maneira espiritual, né? Quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho me doado para o reino de Deus, o quanto eu tenho frutificado no reino de Deus, o quanto eu coloco o reino de Deus como prioridade na minha casa, né? Isso é uma mudança de dentro para fora. É um coração puro que fala da pureza de dentro para fora, né? Não fala da minha parte externa, né? Isso muitas vezes traz a ideia de que se eu mudar externamente eu já resolvi o problema, e não é isso. Né? A fé apostólica que os apóstolos ensinavam para a igreja primitiva era justamente o que? A transformação da minha vida de dentro para fora, minha mudança completa. Terceiro, uma boa consciência. O que é essa boa consciência, pastora? Na realidade, boa consciência, você vai ver em vários textos, eu botei até algumas referências para você ler depois, se refere à nossa capacidade de saber, conhecer, concordar com o que é reto e bom. Olha só, a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional, ele passa pela razão. Nós somos seres racionais, nós somos seres que pensam, que têm razão, né? E a nossa capacidade de conhecer a palavra, de entender e principalmente de concordar com o que é reto e bom perante as escrituras, ele passa pela boa consciência, né? Eu tenho que ter a capacidade. O que é a capacidade, pastora? A capacidade é conseguir ver aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus está corrigindo, e aquilo que é bom, aquilo que tem base bíblica. Então, é uma das armas mais importantes na hora de eu distinguir entre falso ensino e o que é aquela fé genuína, aquela fé inicial, aquilo que é a pureza do evangelho, é ter a capacidade de conhecer e saber distinguir o que é reto e o que é bom do que não é, do que é correto, do que é bíblico, do que não é, né? Muitas vezes nós vamos conversar com a pessoa e a pessoa acha que o acho dela é o suficiente, né? O pastor Elisano ele tem uma frase que ele usa quase sempre, que ele diz, olha, se não é bíblico, não serve. Se não está na Bíblia, não serve. Por quê? Porque a nossa referência é a Bíblia. A nossa linha, a nossa bússola é a Bíblia. Então, o que acontece? Minha consciência, minha mente, ela tem que saber, ela tem que conhecer, ela tem que ter a capacidade de distinguir o que é reto e o que é bom, para que eu possa, na realidade, entender o que provém e o que não provém de um ensino bíblico, o que condiz ou não condiz com o que está na Bíblia. Eu quero ler com você, deixa eu pegar aqui, eu acho que é Timóteo. 1 Timóteo 3:9. Olha só o que diz 1 Timóteo 3:9. Devemos seguir a verdade revelada da fé e ter uma consciência limpa.
Aí ele vai falar de algumas coisas, mas abre lá em Hebreus 13, 18, ele está falando de quê? De ter entendimento daquilo que é correto, daquilo que eu devo fazer. Hebreus 13, 18. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa e nós desejamos conservá-la assim. O que diz o 17? Olha só. Obedeçam aos seus líderes espirituais, estejam prontos a fazer o que eles pedirem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem ou não. Dê-lhes motivo para prestarem contas de você ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa, e nós desejamos conservá-la assim. Quem está escrevendo, na realidade, é Paulo, né? Ele está escrevendo para a igreja, ele está dizendo, olha, eu tenho minha consciência limpa, eu entendo o que eu tenho feito é correto, é bom, eu entendo que o que eu tenho feito parte de Deus, eu entendo que o que eu tenho feito é aquilo que Deus quer que eu faça. Então entenda o propósito de Deus, entenda aquilo que a Bíblia tem para você, entenda o que é reto, o que é bom perante os olhos de Deus, né? Entenda que suas atitudes elas serão um dia pesadas. Nós acabamos de ler ali que o apóstolo está dizendo, olha, obedeça aos seus líderes porque eles vão dar conta de vocês. E aquilo que de repente pode ser pesado, vai ser pesado para vocês também, porque vocês também vão ser corrigidos por Deus naquilo ali. Então, na realidade, obedeçam aos seus líderes e mantenham a consciência, que é a capacidade de conhecer, de saber. Eu iria até um pouco mais, eu iria dizer que a consciência tem a ver também com a nossa necessidade de entender, de buscar, né, a nossa fome de entender as coisas, o que é reto, o que é bom perante os olhos do Senhor, né, é ter essa vontade de crescer também no conhecimento da graça de Deus. E a quarta arma de guerra, a quarta, vamos dizer assim, é a arma que vai te dar forças para não ser persuadido com coisas que não convêm, com falsas heresias, com falsos ensinos, é ter uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida, pastor? É uma fé sem simulação, sem hipocrisia, que manifesta sincera confiança e dependente em Deus. A minha fé ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser hipócrita. Eu não posso dizer que eu acredito em Deus e tomar atitudes diferentes daquilo que eu estou falando. Ela não pode ser simulada, ela não pode ser hipócrita. Eu tenho que ter a confiança e a dependência nas coisas de Deus. A Bíblia tu vai ouvir muitas palavras dos ignósticos. O que são os ignósticos? Os ignósticos são os falsos mestres. Muitas vezes eles apelavam para os sentimentos. Para eu para Deus, eu preciso primeiro sentir no meu coração. E não é isso que a Bíblia fala de fé. A fé é eu acreditar mesmo que os meus olhos ainda não vejam. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com acreditar. A fé não fingida, ela não tem a ver com que eu preciso sentir primeiro para então eu fazer. Não, não. Isso era o que os falsos mestres ensinavam e que se ensina até hoje. Vejo muitas pessoas ensinando, quando você sentir, você vai fazer. Mas na realidade o cristianismo não é sentimento, o cristianismo ele envolve obediência, né? Eu vou esperar sentir alguma coisa para fazer, vou morrer, vou para o inferno, vou sentir, porque a Bíblia diz que na realidade é nos dado uma escolha, dois caminhos. Ou eu bem sigo a Jesus, ou eu não sigo e vou para o caminho da perdição. Não existe um sentimento no meio que diga, quando você sentir, você vai fazer as coisas para Deus. Quando eu sentir, eu vou trabalhar para o Senhor. E não existe sentimento. O sentimento, ele envolve a parte enganosa. Na realidade, a fé é justamente a confiança e a dependência de Deus, mesmo que eu ainda não sinta nada, mesmo que eu não tenha esse sentimento no meu coração, mas eu vou seguir a Jesus porque eu sei, eu entendo que Ele é o caminho, eu entendo que as coisas que Ele quer para mim são melhores, mesmo que no momento, de repente, da minha vida eu não consiga ver aquilo que Deus está fazendo, mesmo que naquele momento meu sentimento seja um sentimento até muitas vezes de dúvida. Pastora, mas a fé permite dúvida? A fé é, na realidade, a ação, é um ato de ação meu. Eu escolho agir por fé. A fé ela não é um sentimento, é uma ação.
né? Jesus é muito interessante, quando ele ia fazer algum milagre, ele dizia, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, ou seja, a pessoa ela tinha um ato de fé, né? Ela tinha que demonstrar muitas vezes essa fé. Lembra do centurião que ele chega e diz, não, Senhor, tu não precisa ir até a minha casa, porque eu creio que se tu mandares uma palavra daqui, meu servo ficará curado lá. Deus diz, olha, a tua fé é uma fé grande, né? Ela me tocou porque você entendeu que na realidade não é sentir, é acreditar. A fé é uma ação, é um ato de acreditar, é um ato de fazer, mesmo que as coisas ainda não estejam, de repente, no meu coração, nas minhas emoções, da melhor maneira. Mas o cristianismo, ele não admite simulações, ele não admite fingimento, ele não admite hipocrisia. Eu não posso dizer que creio e não tomar uma atitude de quem crê, né? Eu, quando vou ler muitas vezes notícias de missionários, de pastores que estão em países, em lugares onde há uma perseguição ao cristianismo, onde há uma perseguição ao pregar o evangelho, aquilo ali me chama muita atenção, porque não tem como se fingir uma fé num lugar onde você é perseguido, num lugar onde você precisa, ou se for o caso, morrer pela sua fé. Muitas vezes famílias são mortas inteiras por acreditarem em Jesus e professarem a fé em Cristo. Então, isso é uma fé não fingida. É você acreditar que mesmo entregando a sua vida, mesmo perdendo a sua vida, você não está perdendo, você está ganhando porque você crê em Cristo Jesus. E isso ele vai muito além do que muitas vezes nós vivemos hoje, né? Eu digo nós aqui na Igreja do Brasil, porque nós vivemos num país hoje que nos dá liberdade religiosa. Então, essa liberdade permite a você escolher a sua caminhada sem que alguém venha e lhe impute de repente a vida, lhe cobre de repente açoites ou lhe leve para o cárcere, na prisão, por você seguir a Jesus. Só que isso ao mesmo tempo nos coloca uma incógnita. Será que a minha fé realmente é uma fé não fingida? Será que a minha fé realmente é uma fé firme e inabalável? Será que realmente hoje, se eu estivesse num lugar onde eu precisasse entregar a minha vida e a da minha família por acreditar na minha fé, eu estaria disposto? É isso que está falando na realidade. Esse é a verdade do Evangelho. É uma fé que está disposta a morrer por Cristo para ser professada. Então, é uma das coisas que nós precisamos pensar, né? Eu vou encerrar a aula hoje, né? A nossa aula hoje ela é justamente sobre isso. Ela é sobre os falsos ensinos, as falsas situações, as falsas doutrinas que têm se levantado, né? Se você tem a apostila, você vai ver que é uma aula até bastante curta, mas as falsas doutrinas que têm se levantado já se levantavam no começo da igreja e continuam se levantando tentando distorcer e levar pessoas ao quê? Quando eu me desvio do caminho, qual que é o fim desse desvio? É a perdição, né, queridos? Na realidade, a ideia de Satanás com os falsos mestres, com os falsos ensinos, é te tirar do foco de Jesus, te tirar do foco das coisas que são de Deus. Queridos, muitas vezes os falsos mestres, falsos ensinos, eles começam com coisas superficiais, com coisas desde horóscopo, que nós já comentamos, eu vou ler o meu horóscopo, vou ver o que isso fala a meu respeito, porque o horóscopo fala que eu sou assim, assim, assada nas minhas emoções, e a Bíblia quer me curar, a Bíblia quer me transformar as minhas emoções, quer transformar o meu casamento, e eu trago uma crendice, eu trago uma coisa que nada tem a ver com a Bíblia para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, e distorço a minha fé. Então, o que é a ideia de Satanás? A ideia de Satanás sempre é te desviar do caminho, te desviar do foco, te desviar daquilo que Cristo tem para você. Eu quero encerrar a aula com uma passagem lá em 2 Timóteo 4,
né? Que diz assim, olha, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que está dizendo lá o que Paulo está dizendo lá em Timóteo? Na realidade, ele está falando sobre o fim dos tempos, né? Que é o que nós mais vemos hoje. Olha, que nós pregamos, ensinamos, pastores, igrejas, né? Que não se corromperam, igrejas que pregam essa doutrina, que pregam sobre o Espírito Santo, que pregam sobre santidade, sobre a importância da oração, sobre a importância de você ler a palavra. Mas tem aqueles, né, que não suportam o santo ensino, né? Parece que tem coceira no ouvido, começam a se afastar, começam a falar contra a igreja do Senhor, muitas vezes começam até a tentar levar outros irmãos consigo. Esses são os falsos mestres. Não acho que falsos mestres são só pastores, né? São só pessoas que estão lá fora. Às vezes são irmãos no meio da igreja que corrompe aquilo que está sendo pregado, que corrompe aquilo que está sendo ensinado, né? Então eles tentam o quê? Achar algo para si mesmo. É aquilo que eu estava falando. Eles pregam para si mesmo, eles levantam palavras para o seu conforto, né? Eles justificam as suas ações com palavras e ensino para si mesmo, né? Eles levantam pastores, a Bíblia diz mestres, coisas para si mesmo, né? Elas se recusam a dar ouvidos à verdade, elas se voltam apenas para aquilo que elas querem, para o seu conforto, para aquilo que elas acham, para aquilo que elas querem servir a Jesus do jeito delas, muitas vezes até enganadas, achando que estão servindo a Jesus e estão servindo a si mesmo, estão servindo às suas próprias vontades. Não tem nada de reino espiritual, não tem nada do reino de Deus. Por quê? Porque o reino dos céus, ele passa por um desconforto do meu eu. E quando Jesus diz assim, olha, tome a sua cruz e me siga, ele está dizendo para mim que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar o meu eu preciso mudar muitas vezes meu jeito, minha maneira de falar, de tratar, de agir, a maneira como eu quero fazer as coisas. Às vezes eu acho que tem que ser do meu jeito, Deus quer me tratar, quer me transformar para fazer de outro jeito. O que está sendo falado na palavra? Olha, esse tempo é um tempo em que, na realidade, a gente tem que encorajar, tem que repreender, tem que ensinar, mas tem pessoas que não vão conseguir suportar e vão querer o quê? Fazer sua própria vontade, seguir seus próprios mestres, seguir o seu próprio caminho, né? Voltar-se para si mesmo, voltar para as coisas como elas gostam de fazer, como elas querem fazer, né? Por mais que você ensine, que você pregue o que é verdade, o que é a palavra, o que deve ser feito, não, ela quer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. E o que vai acabar? O fim, na realidade, a Bíblia diz que o fim do pecado é a morte. Então, o fim das coisas distorcidas, das coisas falsas, ela também é a perdição. Ela também não vai chegar ao reino dos céus, né? Então, nós devemos sempre nos perguntar: eu estou seguindo a mim ou eu estou seguindo essa doutrina, eu estou seguindo aquilo que a palavra orienta? Eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus, né? E eu deixo aí para você uma pergunta: quais as armas do crente contra os falsos ensinos? Nós falamos sobre várias coisas aqui, mas se você fosse hoje, você pensa assim, pastora, quais as armas eu posso usar para que eu não caia num falso ensino, para que eu não caia numa coisa distorcida, para que eu não caia em coisas que não são de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina, né? Eu quero deixar essa pergunta para você pensar, para você refletir. E uma das principais coisas, né, queridos, dentro dessa pergunta eu tenho lido a minha Bíblia? Eu tenho buscado entender aquilo que a Bíblia tem falado para mim, aquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que a Bíblia gostaria de falar ao meu coração? Então é importante você entender que a Bíblia ela sempre vai ser a nossa bússola. Nós estamos falando todo esse ensino sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus. E eu preciso me
vamos dizer assim, me despertar para entender que a arma que Deus me deixou poderosa contra falsos ensinos, contra falsas doutrinas, ela se chama Palavra de Deus, ela se chama Bíblia Sagrada. Eu vou abrir, vou estudar, vou ler, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa veio falar uma coisa para mim, eu falei, querida, se você abrir a Bíblia em Paulo, as cartas de Paulo, você vai ver que tudo isso não condiz. Não condiz porque vai distante, difere daquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que Paulo diz. Então, deixando ali registrado como a palavra de Deus para nós. Então, você precisa começar a entender que para você não cair em ciladas de falso ensino, de falsas doutrinas, de coisas distorcidas, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Você precisa ouvir, você precisa dar ouvido aos líderes. Nós lemos ali, não me engano, lá em Gálatas, né? Darmos ouvidos aos nossos líderes espirituais, aqueles que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, para quê? Para nos orientar, para nos direcionar, para que a gente não perca a direção do caminho da salvação, para que a gente não chegue ao final dessa caminhada da nossa vida aqui na terra e nós venhamos a descobrir que nós não estávamos seguindo a Jesus, que nós não estávamos seguindo o Mestre, né, querido? Por quê? Porque o falso ensino, ele te faz acreditar que você está seguindo, mas não é. É uma coisa que é falsa, parece, mas não é. Então, cuide da sua fé, cuide da sua vida de cristão, né? Vou deixar aí a perguntazinha. Se você ficou com alguma dúvida da aula, tanto eu quanto o pastor estamos à disposição para lhe ajudar, estamos à disposição para tirar a dúvida, né? Eu deixo meu beijo aí a todos que estão acompanhando com a gente essas aulas, né? Que elas venham abençoar a sua vida, que elas venham fortalecer a sua fé, que elas venham te despertar, né? Para tudo aquilo que Deus quer fazer, para tudo aquilo que Deus tem ministrado na sua igreja. Né? Como igreja de Cristo, nós precisamos crescer em conhecimento, crescer nas coisas de Deus. Então, eu deixo aí alguns versículos e deixo também o meu abraço e o meu beijo para todos aqueles que estão acompanhando com a gente esse projeto de estudo, né? Um projeto da Igreja do Evangelho Quadrangular da Tapera, mas se você não é da nossa igreja, se você não faz parte do nosso rebanho, mas tem acompanhado a aula, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua casa, né? Abençoe a sua vida, para que realmente você venha a ser fortalecido também na fé e na importância de ler a palavra, de ler a Bíblia Sagrada. Amém? Essa aula hoje foi gravada, né? Então a gente não tem como dar um oi para a galera aí que sempre entra, mas se você assistir, deixe seu comentário, depois a pastora vai entrar e dar aí um oizinho para quem assistiu a aula, tá bom? Um beijo, nós vamos fazer uma oração, encerrar, e dúvidas depois nós estamos à disposição também para sanar caso fique. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, ministrando a tua aula, ministrando a tua palavra, Senhor. Cria em nós, Pai, um espírito inabalável, cria em nós um coração puro. Ensina-nos, Pai, a ter, Senhor, uma fé não fingida, uma fé, Senhor, que sabe e guia pelos teus preceitos, que guia, Senhor, pelos teus propósitos. Senhor, abençoa aqueles irmãos que tiraram um momento agora para estudar, para anotar, para entender aquilo que tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Então tá, querido, beijo no coração, boa noite, né, para quem está vendo de noite, para quem vai ver num outro horário, que Deus abençoe aí e boa aula. Amém? Tchau, tchau.